Ô Fernando, qual o papel da sucessão ecológica aí nesse sistema? Como a gente pode tomar dois caminhos, ou a gente faz 100% por processos, significa o quê? Você tem que conhecer as espécies que crescem bem naquele solo que você está agora. Eu começo aqui com solo, pH 4,8, 2 ppm de fósforo, solos compactados. Eu não posso plantar nesse solo uma laranjeira. Eu não posso plantar um café. Eu posso plantar se eu trouxer insumos de fora no início e manter. E, paralelamente, eu vou plantar árvores que crescem bem. Então, eu vou plantar aqui açapeixe, eritrina mulungu, lobeira, barbatimão, acácia manjo, até exóticas. A gente não tem preconceito com exóticas, porque nós estamos num processo de o mais rápido possível trazer a fertilidade de volta. Mas a natureza é muito sábia. Quando o pH fica ácido, o que a natureza faz? Ela tranca o fósforo. E quando que ela libera? Quando o pH sobe. Nesse solo que nós fizemos análise, nós saímos de 4,8 e estamos em 6,6 o pH agora. Então agora a natureza libera o fósforo novamente, libera outros nutrientes. Então a sucessão ela tem esse papel. Então se eu pego uma terra muito degradada, com um feto de gaiola, que é uma samambaia pH 4, 3,8, aí a gente planta aquilo que cresce bem naquele solo. Aí a gente poda uma vez, poda duas vezes, poda três vezes, isso anualmente. Então, depois de 3, 4, 5 anos, nós melhoramos a terra com as próprias árvores, com a poda drástica. Porque quando a gente poda, a gente usa espécies que rebrotam com força e aquele material vai para o solo. E quando as árvores rebrotam, elas produzem exudatos. E o que é um exudato? Por exemplo, se eu espirro, atim, isso é um exudato. As árvores produzem isso e alimentam fungos e bactérias e avisam eles: eu preciso de água, eu preciso de nutriente. E as micorrizas, os fungos e bactérias vão buscar esses nutrientes. E a gente começa a provocar agora no solo uma revolução. Os micro-organismos voltam, então a sucessão tem esse papel de auxiliar a transformação. Mas aí você pode falar, mas eu vou ter que esperar 5 anos para colher uma banana, 6 anos, se a banana dá com 1 ano e meio. A gente esperou em umas áreas aqui 4 anos para colher o abacaxi, quando a gente fez 100% para o processo. Mas eu posso acelerar no início usando esterco de curral, mas eu não posso fazer isso uma vez, eu tenho que fazer mais vezes, até as árvores tomarem conta do lugar e eu podar, fazer poda drástica. Ou seja, a poda, então, é essencial nesse sistema. E no convencional, a poda já acho que é um sistema que é muito raro, né? Seria uma das diferenças entre a floresta sintrópica e a convencional? Se você pega, por exemplo, o monocultivo de goiaba, a pessoa só faz a poda de produção, a poda de manutenção na goiabeira, porque ele quer produzir frutos. Agora, na restauração de conservação, não se faz poda. Se planta ali as plantas secundária inicial, secundária tardia, clínica, se faz uma mistura de espécies, planta e zela os primeiros anos e depois nunca mais faz poda. Agora, por que nós fazemos poda? Porque a natureza faz poda. E como que Ernest Goethe, que é o fundador dessa tecnologia, descobriu isso? Ele percebeu que, por exemplo, quando teve o furacão Richard na América Central em 2010, destruiu muito. Foi um furacão muito forte, quebrou muitas florestas. No ano seguinte, teve um recorde de produção de cacau, porque o cacau é produzido no subbosque da floresta. Aí os produtores estavam sonhando depois no ano seguinte, quando vai ter outro furacão? Para ter outra poda das árvores e aquele estímulo de crescimento circula por todas as plantas, circula pelos cacaueiros. Então é só a gente adotar essa estratégia, porque florestas que não têm distúrbio, eu fui para a Espanha e eu vi os parques nacionais, vários, tudo envelhecido. Eu não estou dizendo que nós temos que podar parque nacional, não. Mas vamos olhar uma floresta que não tem distúrbios naturais, ele continua produzindo frutos? Consegue criar mamíferos de porte grande? Consegue, mas muito baixo. Então é como se a gente fizesse uma melhoria, a gente acelerar. E como nós somos mamíferos de porte grande, nós dependemos de frutos grandes, né? Nós dependemos de comer frutos de solo, terra fértil. Foi isso que há 12 mil anos que existe a agricultura. Qual que foi o alicerce da agricultura nesses 12 mil anos?
foram as florestas. Ela foi a âncora da agricultura, né? Onde tinha floresta, desmatava e plantava agricultura monocultivo. Agora a gente tem que reverter esse processo. Tem muitas áreas, nós não vamos desmatar áreas nativas. Não, tem muitas áreas. Você anda, por exemplo, pelo interior de São Paulo, você vê um subaproveitamento em qualquer estado. Tirando áreas de grão, que é o plantio intensivo, existem muitas áreas que não se aproveita 50% da floresta que foi destruída.